Damn Reincarnation, capítulo 125, Mestre da Torre Verde 2. A árvore divina foi conjurada sem nenhum encantamento. Levou apenas alguns segundos para o solo da praça se juntar a Generic e se transformar em raízes bem enroladas em suas pernas. A velocidade de conjuração de um arquimago era muito rápida. Não seria exagero dizer que, desde que fosse um feitiço de um círculo abaixo do seu, um arquimago poderia conjurar qualquer feitiço quase instantaneamente. Mas a velocidade não era a única coisa rápida nesse duelo. Enquanto Generic conjurava sua árvore divina, Eugene imediatamente começou a operar a fórmula do Anel de Chamas. Uma batalha de velocidade? Isso era algo em que Eugene também tinha confiança. Seu talento para o controle de mana que havia demonstrado mesmo em sua vida anterior, também era suficiente para Siena estalar a língua de espanto. Ambas as mãos estavam dentro de seu manto. Sua mão esquerda segurava a caixa, enquanto sua mão direita segurava várias adagas. Quando a fórmula do Anel de Chamas era operada em sua configuração mais alta, uma brilhante juba branca de mana se formava ao seu redor. Mer, Eugene chamou o nome dela em sua cabeça. Mer, que estava agachada nas profundezas de seu manto, respondeu a voz não dita. Não havia necessidade dela colocar a cabeça para fora. Mer era capaz de compartilhar a visão de Eugene de dentro do manto. Isso ocorria porque a fórmula de controle de Mer foi transferida para o próprio Eugene, em vez de a caixa. Siena esperava que a familiar que ela havia criado pessoalmente e acalentado fosse útil para Eugene, no lugar dela mesma, que ainda não havia sido libertada de seu selo. Eugene silenciosamente entoou o nome do feitiço, Salto da Corrente. As coordenadas espaciais que ele ainda não havia compreendido para o feitiço foram calculadas por Mer. Enquanto as raízes da árvore divina levantavam Generic no ar, Mer já havia terminado de calcular as coordenadas espaciais. Uma vez calculadas, essas coordenadas foram imediatamente transferidas para a cabeça de Eugene. Quando a mão direita de Eugene foi puxada para fora de seu manto, as adagas que ele segurava desapareceram. Ao mesmo tempo, o corpo de Eugene também desapareceu. Crack! Adagas que de repente foram lançadas contra ele de todas as direções diferentes colidiram com o escudo de mana de Generic. Sem prestar atenção a isso, Generic continuou transmitindo suas instruções à árvore divina. Raízes brotavam da terra e se concentravam em um determinado local no ar. Esses truques baratos apenas mostram sua mediocridade, Generic zombou consigo mesmo. Parecia que Eugene estava tentando abrir algum espaço entre eles, primeiro teleportando aquelas adagas, depois se teleportando enquanto Generic estava distraído. Generic bufou em escárnio e examinou as pontas das raízes. Mas não havia nada lá. O quê? Generic previu claramente que Eugene iria teleportar para aquele local. Seus sentidos o enganaram? Não poderia ser. Enquanto teleportava, ele realmente conjurou um dissipar em si mesmo e depois teleportou mais uma vez? Generic percebeu em estado de choque. Tal enganação não deveria ser realizável no nível de Eugene. Em primeiro lugar, um feitiço como o teleporte era tão arriscado quanto conveniente. Conjurar um dissipar logo após o teleporte, e em seguida, escolher algumas outras coordenadas para as quais pular, não seria uma tarefa fácil, mesmo para o mago mais experiente. Como tal, Generic disse a si mesmo que devia ter cometido um erro. Enquanto isso, Eugene apenas pensava. Foi você quem me disse para usar tudo o que tenho. Era verdade que ele dissipou o teleporte logo após conjurá-lo. Quanto à reação de mana resultante, isso não importava. Se houvesse uma reação, tudo o que precisava fazer era redirecioná-la. O arquimago Generic não percebeu isso, porque nem mesmo uma partícula da mana dissipada escapou do controle de Eugene. A juba de mana de Eugene explodiu para fora. A luz de mana azul foi misturada na chama branca pura. Ele apareceu em outro lugar na praça aberta, o barulho de sua chegada sendo mascarado pelo som da multidão. Apenas as vibrações de sua mana revelando sua posição. Em sua mão direita, Eugene segurava a caixa. A visão concedida permitiu que Eugene entendesse o quão alto era um feitiço como a árvore divina, e percebesse que Generic mantinha um denso campo de mana ao seu redor, sob seu próprio controle. É impossível abordá-lo furtivamente, julgou Eugene. No momento em que me aproximar, farei contato com sua mana.
A partir daí, dependerá da diferença entre suas velocidades de reação. Mesmo que Generic percebesse sua aproximação, Eugene só precisava ser mais rápido do que qualquer tentativa de o manter fora de alcance. Boom! Ele chutou o chão com uma explosão forte. Pouco depois, as raízes que envolviam o corpo de Generic entraram em ação. Parecia que toda a terra ao redor dele estava agora tentando atacar Eugene. Fiz contato, Eugene percebeu imediatamente ao ver essa reação. Mesmo que a diferença na velocidade de reação fosse tão fina quanto um pedaço de papel, ainda funcionava a favor de Eugene. Antes que as raízes pudessem atingi-lo, uma espada irregular com uma borda como uma lâmina de serra saiu de seu manto amplamente aberto. Era a espada devoradora, Asfel, uma espada que podia cortar feitiços. Enquanto girava seu corpo como um peão, Eugene balançou Asfel. Quack, quack, quack! As raízes envolvendo Generic foram cortadas. Os olhos de Generic se arregalaram em alarme. Elas não deveriam ter sido cortadas tão facilmente. Essas raízes eram feitas de terra unidas com mana. Sua estrutura de terra deveria ser dura o suficiente para ser compatível com a magia de barreira de nível superior. Amém, não. A própria fórmula do feitiço foi dividida, percebeu Generic. No entanto, o ataque foi muito superficial. As raízes foram cortadas, mas os cortes não foram profundos. Os fios da fórmula do feitiço que foram cortados só precisavam ser entrelaçados, e o dano seria restaurado. Franzindo os lábios, Generic começou a entoar um encantamento. Havia um limite para o nível dos feitiços que ele poderia usar, mas Generic não se importava com isso. Em primeiro lugar, ele não sentiu nenhuma crise da situação anterior. Apenas se sentiu um pouco surpreso. Muito superficial. Eugene também sentiu a mesma coisa. Como ele suspeitava, Eugene estava realmente sendo irracional demais para tentar compreender imediatamente a estrutura de um feitiço e cortar seu núcleo na primeira vez que o visse. Sem sentir nenhuma decepção, Eugene puxou a caixa. Mare, ele chamou silenciosamente. Sem nenhuma distração de sua parte, o feitiço que Eugene queria usar foi conjurado no momento perfeito. Whoosh! O corpo de Eugene foi puxado para trás. As raízes que estavam voando em sua direção passaram por ele por pouco quando Eugene foi puxado para fora de alcance. Sir Eugene, Mare gritou em advertência. Eu sei, foi a curta resposta de Eugene. Os ataques não pararam apenas nas raízes. Como Melkith o havia avisado, voar para o céu só porque a terra estava sob o controle de Generic era um caminho cego para a derrota. Ao lutar contra magos que voavam livremente pelo céu, os tipos de feitiços que foram projetados para amarrar seus pés ou mandá-los de volta ao chão eram inumeráveis. O denso campo de mana que estava sob o controle de Generic se transformou em um peso pesado que pressionou o corpo de Eugene. Então, o chão tremeu como se respondesse ao peso. Crack, crack, crack! Raízes surgiram de baixo, formando uma mandíbula cheia de dentes afiados que tentavam engolir Eugene. Eugene seria capaz de escapar disso usando sua força? Eu preciso mesmo? Eugene zombou. Sem ter dominado nenhuma especialidade mágica, Eugene deveria ter ficado sem escolha a não ser escapar usando a força. Mas logo provou que não havia necessidade disso. O coração do dragão de Akasha brilhou com uma luz vermelha. Mare acelerou a formação de um feitiço e Akasha ampliou a força dele. Explosão! Eugene entoou silenciosamente enquanto seus olhos estavam fixos acima de sua cabeça. Seu feitiço explodiu a mana que pesava sobre ele com uma explosão de ar. Campo congelado. Eugene proferiu seu próximo feitiço. Um feitiço de gelo do sexto círculo, que Eugene havia aprendido no Salão do Frio Congelante, retardava o movimento das raízes. Este era apenas o começo do feitiço. A geada que se espalhava rapidamente interrompeu totalmente o movimento das raízes. Então, as chamas da fórmula do Anel de Chamas envolveram Eugene completamente. Esta era uma habilidade que não tinha nada a ver com magia. Ele estava apenas cobrindo seu corpo com a espada de força. Esta era uma conversão da técnica de defesa de um guerreiro conhecida como Escudo de Aura, em uma versão mais ofensiva de si mesma, o estilo Hummel. Senhor Eugene, o que exatamente é a égide Poltergeist? Mare perguntou. Cale a boca,
Eugene estalou enquanto seu rosto se contorcia em uma carranca. Bang! Seu pé bateu e quebrou a terra congelada. No entanto, as raízes quebradas foram imediatamente reconectadas, e Generic agora estava olhando para Eugene com uma carranca. Todos os feitiços que Eugene havia usado agora eram do sexto círculo. Embora estivessem acima do nível aparente de Eugene, o fluxo entre os diferentes feitiços era incrivelmente suave. A espada que cortou meu feitiço deve ser a espada devoradora, Asfel. E essa deve ser a fórmula da chama branca do clã Lionheart. Tudo bem. Não tem graça se o final for muito unilateral. Generic pensou enquanto expandia seu campo de consciência. Ao fazer isso, ele finalmente conseguiu lançar sua magia a sério. Todas as raízes reconectadas começaram a atacar Eugene como uma só. Também houve movimento do solo abaixo das raízes. Cada grão individual de terra ficou pegajoso e tentou se agarrar às solas dos pés de Eugene. Chamas surgiram. Roar! A rajada de fogo empurrou Eugene do chão. Eugene rapidamente checou acima dele, apenas para ver incontáveis disparos de mana agora apontados para ele. Eles não eram apenas disparos simples também. Mesmo sem tocá-los, Eugene era capaz de dizer o que eram. A maneira como os disparos apontavam para ele de todas as direções formavam uma prisão destinada a restringir seus movimentos e forçá-lo de volta ao chão. Teleport, ordenou Eugene. Não posso. O espaço foi bloqueado, relatou Mer. Então você não pode simplesmente abri-lo de volta? Eugene perguntou. Mer não conseguia entender o que Eugene quis dizer com essas palavras. Como ela deveria abrir um espaço que havia sido bloqueado por um arquimago? Mas ela logo conseguiu. Ao mesmo tempo, Mer percebeu que poderia estar subestimando bastante Eugene. Isso não é muito bárbaro? Mer gritou. E daí? Eugene encolheu os ombros internamente. Chic! Eugene arrancou completamente o pé do chão, arrancando a sola dos grãos de terra que a agarravam. Sua fórmula do anel de chamas reforçou sua mana, tornando a chama azul. Bam! Seu pé bateu no chão quando conjurou o feitiço terremoto do quinto círculo. Bem, normalmente era um feitiço do quinto círculo, mas considerando o poder com o qual foi conjurado e o efeito que mostrou, a versão de Eugene foi claramente mais que isso. As bochechas de Generic tremeram com a quantidade de mana e a precisão com que ele empurrou aquela mana para manter seu feitiço. Graças a isso, a terra sob seu controle não foi mais danificada pelo feitiço. No entanto, a onda de choque do terremoto perturbou a mana, bloqueando o espaço por um momento. Os magos comuns nem seriam capazes de sentir essa vibração, muito menos aproveitar a abertura. Mas Eugene era diferente. Ele rapidamente inseriu a fórmula para o feitiço teleporte na abertura que havia criado. E com isso se teleportou. Generic reagiu muito lentamente para escolher as coordenadas para seu súbito teleporte. Espinhos de gelo. Um furacão de ar frio se formou em um feixe de longos espinhos de gelo que dispararam todos de uma vez. O ataque surgiu do ponto cego de Generic. Ele estalou a língua e usou sua magia. Tum tum tum! Os espinhos de gelo bateram em um escudo elevado de raízes. Eugene, que veio voando junto com os espinhos, torceu o corpo. Seus 2 pés bateram na ponta de um pedaço de gelo, afundando-o ainda mais na raiz. Logo, a geada começou a se formar em todas as raízes. O que ele está fazendo? Generic não conseguia entender o que os movimentos de Eugene pretendiam alcançar. O fluxo entre seus feitiços é suave. O poder por trás de seus feitiços também é impressionante. No entanto, eles ainda não conseguirão me alcançar. Não seria mais eficaz para Eugene tentar balançar Asfel como antes? Ou usar suas habilidades físicas? Generic percebeu algo. Para ele teimosamente continuar usando magia. Esse pirralho atrevido. Será que, como estava duelando contra um mago, Eugene decidiu persistir em usar apenas magia? Os olhos de Generic ficaram vermelhos de raiva. Crack! A geada que se espalhou pelas raízes foi sacudida. Gore! A praça inteira tremeu quando o solo, sob o controle de Generic, se transformou em raízes que se ergueram como um ninho de cobras. Ao mesmo tempo, todos os tipos de feitiços começaram a se formar no ar. Eram todos feitiços de ataque,
que não excediam o limite do sexto círculo. Portanto, mesmo quando manifestou todos esses feitiços ao mesmo tempo, ainda havia muita capacidade sobressalente no controle de mana de Generic, permitindo que ele mantivesse o controle do feitiço que já havia conjurado. O ninho de cobras não. As raízes começaram a dançar. Uma dança selvagem onde pareciam se debater ao acaso. Ao misturar voo, saltos e corridas em seus movimentos, Eugene abriu caminho pelas raízes. Ele não estava apenas se esquivando deles. A cada passo que dava, Eugene deixava uma pegada ardente para trás. Selo de chamas. Generic também conhecia esse feitiço. Era um feitiço de fogo do sexto círculo que estava armazenado no salão do calor escaldante. Gravando um selo de chamas no chão a cada passo, era um feitiço destinado a incendiar uma ampla área, quando todos esses selos ressoassem juntos ao mesmo tempo. O poder selo de chamas variava dependendo de quantas pegadas o conjurador havia deixado. Que plano unidimensional, zombou Generic. Como seu oponente era grande, ele decidiu usar o selo de chamas. Esta era uma ideia que qualquer um poderia ter. E como estava lidando com raízes, deveria usar apenas fogo? Ele não poderia ser tão estúpido, poderia? A árvore divina pode ser uma árvore, mas não era realmente uma árvore. Em outras palavras, isso significava que não queimaria tão facilmente quanto um galho seco. Ele realmente é tão rápido quanto um rato. Por quanto tempo será capaz de continuar pulando? Você realmente tem a crença equivocada de que não posso pegá-lo? Generic pensou enquanto continha um sorriso. Os feitiços que Generic preparou no ar impediram que Eugene saltasse acima de uma certa altura. As raízes que se debatiam pareciam estar atacando aleatoriamente, mas na verdade estavam direcionando seus movimentos em certas direções específicas. Seja qual fosse o caminho que Eugene decidisse abordar, Generic estava bem com isso. No momento em que Eugene tivesse se aprofundado o suficiente, Generic iria capturá-lo sem lhe dar uma chance de escapar. Devo apenas esmagá-lo em pedaços? Isso pode ser mais conveniente, pensou Generic distraidamente. Generic estava confiante de que poderia matar Eugene instantaneamente. No entanto, isso era algo que deveria ser evitado. Até Generic sabia que não podia ir tão longe. Ou então, devo esperar até que ele se aprofunde o suficiente e tente abrir um caminho com Asfel? Mas ele realmente acha que vou ser atingido por algo que já vi antes? A batalha era, no final, um desafio de inteligência. Saber quantas cartas cada um tinha na mão e poder ver alguns passos à frente do seu oponente eram os fatores mais importantes em uma batalha. Generic estava bem ciente de quão vitais eram. Ele acreditava ter obtido a medida completa de Eugene e que estava olhando muito à frente de seu jovem oponente. Ele ainda não invocou um espírito, notou Generic. Era bem conhecido que Eugene Lionheart estava carregando Wynneth. Vendo como ele carregava Asfel também, provavelmente ainda tinha alguns outros tesouros do clã Lionheart com ele. Generic avaliou a situação. Mas qualquer outra coisa provavelmente é muito selvagem e difícil de manejar. Ele não poderá usá-los como quiser. Se tentar forçar seu uso durante uma abertura estreita, será interrompido por meus ataques. Algo assim não se aplicava a Generic. Seu corpo foi colocado no centro de um sólido tronco de árvore. A maior vantagem de Yggdrasil era seu poder defensivo que nem exigia o uso de nenhum feitiço defensivo. Com tudo isso dito, ele também não era apenas um grande alvo estacionário. Mesmo neste momento, Generic ainda conseguia se transferir para outra raiz e fazer com que ela servisse como um novo tronco da árvore. É uma pena que não posso permitir que flores desabrochem, lamentou Generic. Se o limite tivesse sido definido no sétimo círculo, teria sido ainda mais divertido brincar com você. Enquanto Generic sentia tanto arrependimento, Eugene caiu na armadilha. Com um sorriso, Generic colocou a árvore divina em movimento. O chão que se transformou completamente em um ninho de raízes se juntou em uma enorme onda que inundou Eugene. Além disso, os feitiços que foram preparados no ar foram conjurados, bombardeando a localização de Eugene. Mer, Eugene chamou. Mesmo neste momento, Eugene não estava nem um pouco perturbado. Certo. Mer respondeu sabendo o que ele queria que ela fizesse. Ela se retirou para as profundezas do manto por vontade própria e começou a calcular as coordenadas espaciais. O manto das trevas ondulava amplamente.
A raiz mais próxima foi engolida pelo manto, e depois projetada na direção oposta. Crack, crack, crack! As raízes colidiram umas com as outras, girando e formando um emaranhado. Isso ainda deixava vários feitiços caindo sobre Eugene de cima. No centro desse nó de raízes, Eugene olhou para eles. Não tinham apenas números. Em termos de variedade, havia dezenas de tipos diferentes. Já que não podia usar o teleporte, deveria tentar cortá-los com Asfel. Ou então deveria apenas romper com a égide Poltergeist. Nenhuma das opções realmente o atraía. Eugene mostrou os dentes em um sorriso enquanto se concentrava. Tchim! A tensão repentina deu-lhe uma dor de cabeça vertiginosa. Parecia que seu cérebro estava pegando fogo. Dentro do manto, Mer soltou um grito chocado. Você quer fazer isso agora? Embora tenha gritado isso, Mer ainda se concentrou. O foco concentrado dos dois ressoou um com o outro. Mer sentiu alguma responsabilidade por este duelo. Se ela não tivesse confrontado Generic desnecessariamente, então não teria sido insultada como uma mera familiar. Se não fosse por isso, Eugene também não teria se dado ao trabalho de participar desse duelo. Mas Mer também sentiu alguma queixa em relação a Generic. Para este mestre da Torre Verde que realmente não respeitava a senhorita Siena, ela queria quebrar, não, arrancar seu nariz comprido. Então, no lugar da ausente senhorita Siena, ela queria ajudar Eugene. Ao fazer isso, queria garantir uma vitória a Eugene. Toda a mana amplificada pela fórmula do Anel de Chamas foi drenada. O sangue começou a pingar dos olhos injetados de Eugene. Mesmo enquanto chorava lágrimas de sangue, Eugene processou as fórmulas de cada feitiço que o bombardeava e compreendeu cada uma de suas complexas coordenadas espaciais. No sexto andar de Acrion, no Salão do Espaço, havia um certo pináculo da magia espacial do sétimo círculo. Rotação reversa. O espaço ao redor de Eugene foi cortado. Então, o espaço ao redor dos feitiços caindo, ou pelo menos tudo o que estava dentro do alcance da visão de Eugene, também foi isolado. Os dois espaços desconectados foram então ligados e trocados entre si. BOOM! As raízes da árvore divina, que ainda estavam emaranhadas, foram bombardeadas pelos feitiços que surgiram entre elas. Generic não conseguia compreender que tipo de feitiço Eugene acaba de conjurar. Não, ele se recusou a compreendê-lo, embora tivesse definitivamente ouvido o encantamento. A rotação reversa, mesmo entre os outros feitiços do sétimo círculo, era conhecida por ser de dificuldade especialmente alta. Então, como? Não havia como Eugene poder usá-lo. Não, ele pode ter ouvido algo assim de Trample Vizardo. Que Eugene foi capaz de usar a bola de chamas escaldantes do sétimo círculo. Mas isso é um tipo de magia completamente diferente. Generic gritou seu protesto em completa descrença. Presas em uma erupção em cadeia de feitiços, as raízes desmoronaram. Generic cerrou os dentes enquanto reafirmava o controle sobre seu feitiço. Ainda derramando lágrimas de sangue, Eugene agora estava no céu. Ele queria capturar todos os feitiços que pudessem ser vistos dentro do espaço trocado pela rotação reversa. Mas parecia que havia atingido seu limite. Olhando em volta para os feitiços que haviam congelado desajeitadamente no ar enquanto Generic estava distraído, Eugene puxou Asfel. Generic demorou um pouco para perceber isso. Uma surpresa tão inacreditável poderia atrasar até mesmo o julgamento de um arquimago. Enquanto ele rapidamente recuperava o controle dos feitiços e ordenava que atacassem Eugene, Eugene apenas manteve o braço solto enquanto balançava Asfel. O corte da espada parecia quase sem força alguma, mas mesmo assim era incrivelmente afiado e rápido. Os feitiços antecipados foram todos quebrados, e a mana espalhada foi devorada por Asfel. A chama envolvendo o corpo de Eugene ficou ainda mais forte. Eugene sabia melhor do que ninguém que uma batalha se resumia a um desafio de inteligência. Os oponentes que confiavam em sua própria força eram realmente mais fáceis de lidar. A certeza de sua vitória inevitável, devido ao seu próprio orgulho e arrogância, poderia ser usada de todas as maneiras para colocar uma corda no pescoço dependendo da situação. Quanto a Asfel, Eugene já a tinha mostrado uma vez. Então não a usou depois disso. Ao fazer isso, fez parecer que Eugene estava limitado em seu uso.
Generic havia dito que só usaria feitiços até o 6º círculo. No entanto, Eugene não tinha tal restrição imposta a ele. Mesmo assim, até agora ele só havia usado feitiços até o 6º círculo também. Ele também colocou mais ênfase em sua magia do que em suas habilidades físicas. Generic interpretou isso como Eugene sendo arrogante. Ele só tinha visto a superfície, assim como Eugene esperava que ele visse. No final, Generic elaborou um plano que o levou a atrair Eugene para uma armadilha, permitindo que ele corresse livremente e, em seguida, derrotando-o usando sua enorme lacuna de habilidade. Eugene havia traçado um plano diferente. As pegadas ardentes ainda permaneciam na superfície das raízes que ele abriu caminho. Eugene desejou que essas pegadas pegassem fogo. Uma linha vermelha vertiginosa foi desenhada no ar e começou a irradiar calor. Pouco depois, explodiu em chamas. Bum, bum, bum! A explosão do selo de chamas ampliou ainda mais a explosão causada pela cadeia de feitiços, que irrompeu profundamente dentro do emaranhado de raízes. A multidão que cercava a praça soltou gritos de empolgação enquanto a onda de calor os atingia. Respirando fundo, Eugene segurou a caixa na frente dele. Hesitante, Mer perguntou: "Isso não é muito brutal?" "Está tudo bem", Eugene respondeu com um sorriso malicioso. Quando conjurou a bola de chamas escaldantes, uma pequena brasa ganhou vida na frente da joia de Akasha. Eugene empurrou levemente a brasa para a frente. O calor e as chamas que irromperam do selo de chamas foram atraídos para o feitiço. A bola de chamas escaldantes, que voava lentamente, cresceu loucamente em tamanho. Aquele maldito insano! Melkith gritou. Seu rosto empalideceu enquanto ela observava inexpressivamente o duelo acontecer. Saltando rapidamente no ar, o cabelo de Melkith ergueu-se para apontar para o céu. Groa! O chão onde os espectadores estavam tremeu. O rei espírito da terra desceu ao chamado de Melkith. Ele recebeu um comando da vontade de Melkith e começou a se mover. Crash! Crash! Uma enorme parede de terra se ergueu na frente da multidão. Será suficiente? Melkith perguntou-se ansiosamente. Melkith não foi a única a se mover para proteger a multidão. Não se sabe quando exatamente eles chegaram, mas o mestre da Torre Azul, Hiridus Euseland, e o mestre da Torre Negra, Balzac Ludbeth, também voaram para o céu. Os dois trocaram um olhar, então aplicaram seus próprios feitiços de barreira à muralha de terra que Melkith havia criado. Generic gemeu. O fluxo de mana era intenso. Generic olhou para a bola de chamas escaldantes que se aproximava, enquanto ela continuava a crescer em tamanho. Seria possível um dissipar? Não. Era tarde demais. Agora que o feitiço havia crescido tanto, não adiantava tentar derrubá-lo. Ele não tinha escolha a não ser tentar empurrá-lo para trás. Os lábios de Generic se moveram rapidamente, enquanto ordenava que qualquer raiz que ainda pudesse se mover para cima, ele também tentou conjurar um feitiço. Tempest! Gritou Eugene quando sua mão esquerda emergiu de seu manto. O rosto de Generic empalideceu ao ver a bela espada azul prateada que Eugene segurava na mão, e ouviu o nome que Eugene pronunciou. Venha aqui e empurre aquilo, ordenou Eugene corajosamente. O vento começou a soprar loucamente quando o rei espírito do vento desceu para aquele plano. Como se para mostrar sua estatura digna a todos, Tempest apareceu ao lado de Eugene. Eugene estreitou os olhos quando o ar quente atingiu sua bochecha e resmungou. Pare de agir todo pomposo e empurre já. Aham. Tempest tossiu de vergonha e estendeu uma mão para a bola de chamas escaldantes. Um vento furioso emergiu de seus dedos e fez contato com a bola de chamas. No momento em que viu isso, Generic percebeu que seria impossível continuar resistindo com a árvore divina. Uma explosão de chamas subiu alto no ar.